Eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco hoje. João capítulo 21. Nós vamos ler até o 17. João capítulo 21, do 1 ao 17. Você já vai sentar já rapidinho, tá? Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai eterno, Deus de toda honra e glória, Pai das luzes, onde não há sombra de variação, o Senhor prometeu que enviaria o Teu Espírito Santo para conduzir a igreja. E nós cremos, Senhor, na manifestação da vontade do Teu Santo Espírito. Senhor, eu creio que hoje é dia de restauração. Eu creio que hoje é dia de pensamentos novos. Eu creio que hoje é dia de atitudes novas. Eu creio que hoje é dia de estarmos na Tua presença com os nossos olhos espirituais abertos, com os nossos ouvidos espirituais abertos. Senhor, traz um vinho novo, Senhor. Coloca, Senhor, nesses odres novos, Pai, que estão aqui sedento da Tua glória, da Tua manifestação, do Teu carinho e do Teu amor. Abraça, Senhor, aqueles que estão com um sentimento de tristeza,
mesa, Senhor, aqueles que estão carentes, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer algo sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém. Você pode se assentar. Queridos, está tudo bem entre você e Jesus? É uma pergunta. Está tudo bem entre você e Jesus? É o título dessa mensagem de hoje. Eu quero que você pense nessa pergunta enquanto eu estiver aqui ministrando essa palavra. Está tudo bem mesmo entre você e Jesus? Nós, queridos, temos a tendência de esfriar, a tendência de como que eu posso dizer a palavra, ou as palavras que o Senhor tem colocado em meu coração. Vou dar aqui um exemplo. Nós começamos bem no trabalho. Vamos pegar aqui o nosso trabalho. Começamos bem empolgados e cheios de vida, cheios de esperança, e sonhos no coração. Começamos ali, mas de repente as coisas começam a não vingar, a não acontecer como nós sonhávamos. Aquele sonho pegando aqui o exemplo do trabalho, ou começando um trabalho, aqueles que trabalham por conta, eu vou fazer isso, o Senhor tem colocado no meu coração, eu vou abrir essa empresa, eu vou conseguir ganhar dinheiro, eu vou sustentar a minha família. Eu já tive sonhos assim. Quando eu fiz 30 anos, eu falei: Senhor, eu tenho 30 anos, e o que eu sou profissionalmente, eu não consigo andar, eu não consigo progredir. O que eu vou fazer? Pai, eu peço a tua ajuda. E aí abriu-se uma porta, e eu coloquei toda a minha esperança naquela porta de emprego. Era uma grande empresa, era uma empresa no ramo de seguradora, uma empresa maravilhosa. Eu tinha admiração pelaquela empresa. Eu havia feito testes ali e ficou. Eu estava lá fazendo bicos, trabalhando aqui e ali, e viajando por uma outra seguradora lá para os lados do Paraná. Naquela época o celular não pegava muito bem, e eu peguei, e voltando de viagem, fiquei uma semana no Paraná, voltando de viagem, estava uma chuva muito forte na estrada, e eu vi que tinha várias mensagens ali no meu celular. Eu comecei a puxar as mensagens, e era o RH me chamando para começar a trabalhar. E o meu coração se encheu de alegria. Os sonhos, aquilo que eu tinha pedido a Deus, Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Queridos, eu comecei a trabalhar, e a situação que eu comecei a viver foi me entristecendo tão grande. Eu tive uma decepção tão grande, uma que eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia assimilar o trabalho. Foi um período, uma área que era totalmente diferente daquilo que eu fazia. Eu não estava assimilando, eu não estava conseguindo. E a pessoa com quem eu estava treinando era uma pessoa fria, não tinha interesse nenhum em me ajudar. E também outras coisas aconteceram que eu não quero aqui entrar em detalhes para não se estender muito. Mas enfim, com 45 dias aproximadamente, o sonho acabou. 45 dias. Na experiência, no último dia da experiência, eu fui mandado embora. Toda aquela expectativa que eu tinha, todos os sonhos que eu tinha em relação à minha vida profissional, eles praticamente estavam, no decorrer desses 45 dias, um a um, foi caindo. A decepção, e aquilo me desanimou. Eu saí na rua,
a empresa no centro de São Paulo. Eu não sabia se eu pegava a direita ou se eu pegava a esquerda. Deu um branco, eu não sabia onde eu estava naquele local. Fiquei em pânico. E comecei a agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Mas estava frustrado. Estava frustrado. Deus preparou uma outra porta. Não tinha glamour nenhum, não tinha, como a minha esposa gosta, né? Não tinha ticket, não tinha nada. Tinha que fazer marmita, tinha que pagar a compra no mercado. O sonho dela foi sempre trabalhar numa empresa que tivesse ticket. E aí nós conseguimos. Eu até me lembro, meu filho era pequeno, eu falei: Pedro, nós vamos ter um convênio. Ele não entendeu nada, mas a Esther gostava dessas coisas. Convênio, ticket, né? Para ela procurar promoções no mercado, né? A vida dela é assim, ela gosta dessas coisas. E ali, o dia que eu cheguei e falei para ela: olha, eu fui dispensado. Ela falou assim: você é igual Moisés, né? Só vê a terra prometida, mas nunca entra. Eu falei: amém, vamos continuar a vida. A vida é assim. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque na nossa vida espiritual também é assim. É desse jeito. Nós, no nosso caminhar, no nosso chamado, quando o Senhor, lembra de quando o Senhor te chamou, lembra de quando o Espírito Santo te tocou. Eu estou olhando aqui para a irmã Jardu. Essa mulher é uma bênção na presença de Deus. Ela tem muitas histórias, ela fala com autoridade. Às vezes as filhas, né, ficam: vamos, Jardulina, vamos, mas ela fala do amor de Deus. Ela fala, conversa com a irmã Jardu, ela vai contar para vocês tantas coisas maravilhosas que Deus fez, e os problemas também que ela enfrentou, as dificuldades. É o caminhar. Um dia o Senhor nos tocou, um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aconteceu da mesma forma com Pedro. A vida dele estava lá, pescando, estava trabalhando. A palavra do Senhor não diz, mas eu acredito que ele estava feliz. Ele estava talvez com muitas indagações no coração, como todo judeu temente a Deus, tentando praticar ali a lei, tudo que a lei nos diz, mesmo sendo um homem simples. Todos os homens tinham a sua instrução na Torá, eles entendiam da palavra de Deus, e ele também no seu coração estava esperando a vinda do Messias, a vinda daquele que iria transformar tudo. Pedro estava cheio de sonhos, Pedro estava vivendo ali, não sabemos, a palavra do Senhor nos diz, mas ele estava trabalhando, e de repente Jesus aparece na cidade de Cafarnaum. Aparece na cidade de Cafarnaum, queridos, e ele estava lá trabalhando, como o texto bíblico diz. E de repente o Senhor fala: olha, eu quero que afaste esse barco aqui. Pega esse barquinho. O barco era de Pedro. Pega esse barquinho e afasta um pouquinho. Eu vou subir e vou pregar. E ele começou a pregar. E começou a pregar. E as palavras de Jesus começaram a encher o coração de Pedro. As palavras de Jesus começaram a fazer uma metanoia dentro de Pedro, dentro da mente de Pedro, da cabeça dele. E ele começou a entender, ele começou a ter esse entendimento do que é viver para Deus, do que é viver o verdadeiro Evangelho. E ele andou com Jesus, ele ouviu o chamado de Jesus, viu milagres, participou de tantas coisas boas, queridos, que Jesus fez. Mas de repente Jesus foi para a cruz. Ele não entendeu isso.
Mesmo depois de Jesus ter falado tanto, ele não entendia a cruz. Ele não entendia a cruz. Mesmo depois de Jesus ressurreto, Pedro não compreendeu a cruz. Não estava naquele momento compreendendo a cruz. E assim como muitos de nós, eu estou falando aqui de chamado, eu estou falando aqui de compromisso, eu estou falando aqui do tempo. Cada um, nós temos a nossa história com Deus. Nós temos a nossa história com o Senhor. O dia que Ele nos chamou, você se lembra? Você tem essa lembrança na tua memória, o dia que você se levantou e declarou Jesus como teu único e suficiente Salvador. E nesse caminhar, quantas coisas aconteceram, quantos problemas aconteceram, mas quantos momentos bons o Senhor tem proporcionado, quantos momentos bons, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida. E por que nós desanimamos? Por que nós olhamos para trás? Por que nós colocamos a mão no arado e não temos a firmeza de permanecer ali, olhando para frente, fazendo a obra? E nós desanimamos porque as frustrações, elas vêm. Os sonhos, como eu falei agora há pouco, no meu testemunho, aquele sonho que eu tinha, eu achava que estava tudo certo, que ia ser assim, que ia dar. E na vida espiritual também é assim. Nós passamos por frustrações, nós idealizamos um lugar, uma igreja, nós idealizamos irmãos, nós idealizamos, e a palavra do Senhor nos mostra que é pé no chão, é no dia a dia, é no caminhar, que o Senhor tem falado conosco, que todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor está abençoando, o Senhor está fortalecendo, o Senhor está abrindo os olhos, abrindo os olhos espirituais, porque os nossos olhos carnais, eles não conseguem enxergar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar, e nós achamos que estamos no caminho reto, que estamos no caminho certo, e o Espírito Santo de Deus vem e nos toca dizendo: não, o caminho não é aqui, o caminho é por aqui. As atitudes que nós temos que ter, os pensamentos que passam dentro da nossa mente, o Senhor quer mudar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer nos conduzir, mas é preciso nós deixarmos, queridos, é preciso nós deixarmos, nós temos que desejar isso. Senhor, eu desejo te conhecer, eu desejo andar contigo. Esse é o desejo que tem que ter no meu coração todos os dias, porque a luta é grande, os problemas são grandes, nós vivemos com enfermidades no nosso dia a dia, com as pessoas que nós conhecemos, isso nos traz tristeza, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: não murmureis, não murmurem, não reclamem. Por que tanta reclamação? Por que essas frustrações que nós temos, elas não devem afetar a nossa vida espiritual? Se você tem um sonho, se o Senhor está te dando vida, faça como a nossa irmã que estava aqui, nossa irmã Jennifer. O Espírito Santo de Deus falou comigo aqui. Ela clama. Amém. Ela clama, ela não reclama. Entenderam a diferença? De clamar e de reclamar, de murmurar. E o Senhor está falando para ela hoje: espera, Jennifer, o tempo vai chegar, você vai levantar a bandeira da vitória, mas espera o teu tempo. Eu te escolhi, mulher, desde o ventre da tua mãe. Assim como o Senhor está falando para muitos irmãos aqui hoje: não reclamem, não murmurem. Ah, mas eu estou... Não importa o que está. Geração de mimimi, geração de murmuradores, não vão entrar na terra prometida. Não vão entrar, não vão entrar. O Senhor está dizendo: aqueles que murmuram, aqueles que não são bênçãos para o próximo, não vão entrar na terra prometida. Em primeiro lugar, queridos, dentro desse texto,
A vida com Deus é contínua, é no dia a dia, depois do sobrenatural, depois de acontecer, como o Senhor tem feito aqui muitas vezes. O Senhor tem renovado, tem restaurado. Nós choramos, nós clamamos, nós estamos vendo milagres acontecerem. Aí o Senhor está dizendo: a vida continua, a realidade está lá fora. A realidade está lá fora. É no ônibus lotado, é no trânsito, é em cima de uma moto, é dirigindo um carro para se sustentar de Uber, como muitos irmãos estão trabalhando aí. É no dia a dia que o Senhor quer olhar para a minha vida, para a tua vida, e ver santificação em nós. Nossas palavras abençoando outras pessoas, a nossa maneira de ser, as nossas atitudes abençoando outras pessoas. É no teu dia a dia. Para de murmurar. A nossa tendência é esfriar, como eu disse. Nós somos inconstantes, mas nós todos temos que lutar contra isso, contra essa inconstância. Amanhã pela manhã, lembre-se dessa palavra, você vai acordar desanimada, vai acordar desanimada, com cara feia, mas dê uma glória ao teu Deus. Não consigo, pastor. Consegue. Amém. Dê uma glória a Deus, eu estou viva. Glória a Deus, eu estou vivo. Você vai ver essa enfermidade sendo sarada, pouco a pouco. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: eu deixei um amigo doente lá em Mileto. Viu, Timóteo? Eu deixei um amigo doente. Ou seja, a enfermidade pode acontecer. Não fique imaginando: porque eu sirvo a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Outro dia uma pessoa perguntou para mim isso: pastor, há quanto tempo eu estou no caminho? Por que eu estou passando por isso? O que Deus falou para Paulo? Quem lembra? Minha graça te basta. Então, se vocês sabem, por que estão perguntando? A minha graça. Sabe o que é graça? É um favor que Deus faz o tempo todo em nós, sem nós merecermos. É o amor de Deus sobre a minha e a tua vida. Então essa tendência de esfriar, olha o que estava acontecendo com Pedro aqui, queridos. Olha o que estava acontecendo. Depois de ver milagres, andar com Jesus, de ver o Senhor Jesus ressuscitar, salvar, fazer tantos milagres, Jesus já estava ressurreto aqui. Ele já estava sabendo. Ele foi lá no túmulo, e ele está aonde? De frente. Voltou atrás, voltou no que fazia, sendo que o Senhor já tinha falado para ele: vou fazer de você pescador de homens. E ele está onde? Está lá, junto com os outros discípulos, jogando conversa fora. Vamos pescar? Não tem nada para fazer? Como não tem nada para fazer? Como não tem nada para fazer? Tantas almas lá fora, tantas pessoas esperando uma palavra, tantas coisas para fazer aqui dentro, não tem nada para fazer. Eu estou esperando uma revolução acontecer, estou esperando luzes, holofotes. Vou pescar, não tem nada para fazer. Olha aqui o que a palavra do Senhor diz. Sem Jesus, queridos, a vida não tem sentido. O labutar, o meu labutar, o seu labutar, não adianta nada, não adianta de nada. Não adianta querer viver sem Cristo. Não adianta. Muitas pessoas, Pedro conhecia, andou com Jesus, foi chamado, tinha ali o selo, e estava ali, vou pescar. Não tem nada para fazer, eu vou pescar. E o mundo esperando.
pessoas esperando a mensagem do Evangelho. O que aconteceu? Nada apanharam. No próprio verso 3, no capítulo, no final, nada. Quantas pessoas estão assim? A vida não anda. A vida não anda e não vai andar. Estou falando em todos os aspectos. Enquanto você não ouvir o teu chamado, o chamado que Deus tem para a tua vida, a tua vida não vai prosperar. Vocês não vão pescar a noite toda, vão trabalhar a noite toda, e o salário vai ser colocado num saco, e esse saco é como se ele estivesse furado, como o Senhor falou para o povo de Judá quando eles retornaram do exílio. Por quê? As suas preocupações não estavam no templo, não estavam na obra de Deus, mas estavam nos seus afazeres, nos seus próprios interesses. E o Senhor fala: aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado, ou seja, não rende. Nada pescaram. Em segundo lugar, queridos, Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir a nossa voz. Jesus, ele sabia que eles não tinham pescado nada. Ele sabia, é claro que ele sabia. Não pescaram nada, e ele está lá. De manhã, ele está lá olhando, vendo a luta, a frustração daqueles homens. Ele sabia, mas o que ele faz? Ele pergunta: tendes alguma coisa aí? No verso de número 5, vocês têm alguma coisa aí para comer? E o que eles falam? Não temos nada. A palavra, a nossa conversa com Deus, ela pode ser curta, mas o Senhor quer ouvir o que está aqui dentro do meu coração. O Senhor quer ouvir o que está dentro do teu coração. Mas eu estou, tão frio, eu estou tão afastado. Não importa. Pedro e os discípulos também estavam assim. Estavam frios, estavam afastados, estavam, aqueles sonhos, aquelas esperanças, deixaram de lado. Eles nem lembravam mais, talvez, daquilo que viveram com Jesus. Quantas pessoas estão assim? E o Senhor quer ouvir a tua voz, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir aquilo que eu sentia. Eu não aguento mais ficar como um louvor que nós cantamos aqui. Eu não posso mais ficar sem sentir a tua presença. Não posso mais. Ele pergunta porque ele queria ouvir o que eles tinham para dizer. Tanto é que ele os chama para perto dele. Em terceiro lugar, a melhor estratégia vem de Deus. Amém. A melhor estratégia agora na tua vida espiritual, na tua vida material. Você tem orado, você tem pedido a direção do Senhor, mas para isso, não, mas são coisas tão banais, tão pequenas. Sim, para isso, você tem falado com Deus, você tem pedido a orientação de Deus, porque Ele pode te dar estratégias, mudar uma situação por causa de uma oração. Você falando com Deus, eles só falaram: olha, nós não temos. Pode ser que eles pensaram: poxa, pescamos a noite inteira, né? O que aconteceu? Não temos. Senhor, ajuda-me na minha fé. Um dia um homem falou para Cristo: o Senhor, Ele dá a melhor estratégia. Qual foi a estratégia aqui? Deus mostrando que todas as coisas vêm dEle. Todas as coisas vêm dEle. Pescadores profissionais sabiam onde o peixe estava, tinham toda aquela experiência. Sem Deus, eu e você não somos nada. Você pode ter todo o conhecimento, você pode
dominar a tua área. Você pode ser o melhor na tua área. Se você não tiver o Senhor como teu sustentador, como aquele que te guarda, como aquele que é tudo para você em primeiro lugar, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Por um tempo, você pode até acontecer algumas coisas. Está dando certo. Está dando certo, vou continuar aqui. Nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. Nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Vai dar certo por um tempo, mas lá na frente o Senhor vai te mostrar que é Ele que está no controle, que é Ele quem manda, que é Ele quem descobre aquilo que estava encoberto. Estou falando do nosso país, estou falando de corrupção na macro e também na micro, no nosso dia a dia. Como você tem se comportado no teu trabalho, como eu tenho me comportado no meu trabalho, como nós estamos nos comportando. Será que nós estamos pensando que Deus não está vendo? Deus, Ele vê tudo, sabe de tudo, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Em quarto lugar, queridos, quando nós sentimos vergonha de Deus, algo está errado. Quando nós temos vergonha de Deus, algo está errado. Eu não vou à igreja hoje porque pode ser que o Senhor levanta ali uma profeta, um profeta, e o negócio está feio pro meu lado. Tem algo errado mesmo. Tem algo errado mesmo. Olha o que estava acontecendo com Pedro, queridos. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ali, no contexto da ressurreição, o que o anjo fala para as mulheres, ou para Maria Madalena? Vá, avise os discípulos e a Pedro. Alguma coisa está errada aí. Por quê? Os discípulos e a Pedro. Onde estava Pedro? Negou a Jesus, cabeça, e o Senhor falando com ele, mandando esse recado: avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Se você olhar aqui na tua Bíblia, um pouquinho no capítulo 20, no final do capítulo 20, eles estavam reunidos, todos num lugar. Jesus entra naquele lugar, e nós não vemos a manifestação de Pedro. Se fosse em outro tempo, ele já estaria perto. Senhor, lava a minha cabeça também, lava não só os meus pés. Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Senhor, isso e aquilo, sempre ali tomando a frente, sempre falando. Onde está Pedro aqui? Não se manifesta. Não se manifesta, alguma coisa estava errada. E o texto diz que quando Jesus aparece na praia e João fala para ele: é o Senhor, ele mergulha com vergonha. Não queria encarar Jesus. Não queria encarar Jesus. Alguma coisa estava errada. Olha para você mesmo. Está tudo certo? Está tudo bem com Jesus? Está tudo bem? Em quinto lugar, queridos, a provisão vem do Senhor. Por que ficamos tão preocupados? Olha o que Jesus mostrou para eles: olha, vocês não pescaram nada, eu mandei vocês jogarem a rede do lado direito, está cheia de peixes, mas quem manda sou eu. Já estava tudo aqui. Como Jesus fez? Não sabemos. Não sabemos, ele não entrou na água. O texto não diz nada, ele apenas apareceu. E o peixe já estava lá, o pão já estava ali. Como ele fez? Não sabemos, eles também não sabiam. E nem começaram a perguntar. Não fique fazendo perguntas, não fique questionando. O Senhor pode fazer um milagre na tua vida. O Senhor pode prover aquilo que você está tão temerosa, tão temeroso. Algo que vai acontecer, não sabemos, mas nós sabemos que Deus pode fazer. Como Ele vai fazer? Eu não sei, eu só sei que Ele pode fazer.
sem nenhuma vara, sem nenhuma rede. O peixe estava lá, o fogo estava aceso, os pães estavam ali, estava tudo preparado. Traz mais uns peixinhos aqui que eu vou colocar em cima dessa brasa aqui. Mas aqui já está pronto. Não fica preocupado não. Não fica preocupada não. Ai, mas o que está acontecendo não tem. Deus pode fazer um milagre. Creia no Senhor. Em sexto e último lugar, Jesus jamais vai deixar alguma coisa sem resolver. Não vai deixar. Olha o que ele faz com Pedro. Depois do milagre, depois de terem conversado, nós sabemos aqui, o texto não diz, mas eles estavam ali em comunhão. Jesus chama Pedro de lado. Vem cá, Pedro. O Senhor pode fazer isso com você. O Senhor pode fazer isso com você. E pode ser que Ele está fazendo isso hoje. Está chamando você de canto. O Espírito Santo está falando no teu coração. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Esse texto ele é maravilhoso. Eu fui no texto grego. Jesus falava. Ele falava em aramaico. João, quando escreveu em grego. Então ele teve que pensar e fazer essa transliteração de uma língua para outra. E o texto grego é tão interessante, queridos, que aqui onde nós lemos, Jesus o chama e faz uma pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui Jesus, na língua aramaica, falou de uma forma que foi traduzido para o grego como ágapas, do verbo agapau. Pela segunda vez ele faz a mesma pergunta: João, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. Usou o mesmo verbo. Mas na terceira vez, ele, no aramaico, traduzido para o grego, ele usou um outro verbo que tem o mesmo sentido, mas ele usa o verbo: João, tu me... Pedro, tu me fileis, filéu, do verbo filéu, mais do que a esses outros. Esse verbo filos, filéu, fileis, ele tem uma conotação de um amor de um pai pelo seu filho. É diferente. Esse verbo ágape, agapau, agapas, é aquela consideração, é a consideração com reverência. Agora, esse verbo filéu, fileis, dessa raiz grega, ele tem um conceito de um amor maior. É por isso que Pedro entendeu a mudança da palavra de Jesus, e aí ele fica constrangido: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala do mesmo jeito, pela terceira vez: apacenta, cuida dos meus cordeirinhos. Faz uma restauração naquele homem. Por 3 vezes ele negou. Jesus não faz nada sem sentido. E por 3 vezes ele faz a mesma pergunta. E a última pergunta, ele coloca o verbo de uma forma mais profunda. Jesus quer tratar com você. Jesus quer tratar com você. Jesus quer te colocar de novo na luta, na batalha da vida. Espiritualmente falando, o Senhor quer colocar você em lugares altos. A vida de Pedro foi uma maravilha? Não foi uma maravilha. Foi uma vida de luta, uma vida... Mas
uma vida de vitória. É isso que o Senhor quer fazer com a minha vida, com a tua vida. Ele quer nos restaurar. Restaurar como Ele restaurou a Pedro. Ele quer restaurar a minha vida, a tua vida, as nossas vidas. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Tem um tempo novo. Tem um tempo novo. Tem um vinho novo. Tem um vinho novo que o Senhor quer colocar na mesa para servir as nossas vidas. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Eu quero te convidar a ter esse momento de oração. Ter esse momento de oração com Deus. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar de pé, faça do jeito que você se sentir melhor. Mas vamos clamar. Vamos clamar. Que o pastor Rafael abriu aqui, falando dos serafins que olhavam um para o outro. O Senhor me fez lembrar aqui, queridos, da tampa da arca, do propiciatório. Um querubim de frente para o outro. Um querubim de frente para o outro, olhando nos olhos. Oh, Narabassuia, Talachas. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração. Assim como o Senhor restaurou a Pedro, o Senhor quer restaurar a nossa vida, trazer de volta aqueles sentimentos que um dia você sentiu em relação ao Senhor. O Espírito Santo falava contigo, o Espírito Santo tocava no teu coração. Por quê? Porque agora isso não acontece. O Senhor está dizendo: hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração. Senhor, eu quero liderar essa oração pedindo pelos teus servos, Pai. Aqueles que estão aqui hoje, Senhor, desmotivados. Aqueles que estão aqui hoje neste lugar, sem esperança, sem sonhos, oh Deus, sem saber nem orar, não sabe mais como orar, não sabe mais como pedir, como falar com Deus. Abençoa, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa. Abençoa, abençoa, abençoa de uma forma especial. Oh Deus eterno, nós te adoramos, Pai. Dê, Senhor, novidade de vida. Dê, Senhor, pensamentos puros, pensamentos limpos. Que
Que os teus servos, que as tuas servas possam levantar mãos limpas ao Senhor. Que eles possam glorificar e exaltar o teu nome. Oh Espírito Santo de Deus, queridos, o Senhor está dizendo: eu quero uma igreja viva. Eu quero uma igreja viva. Você faz parte dessa igreja. Não fique prostrado, não fique prostrado. Eu quero uma igreja viva, uma igreja que adora, uma igreja que adora, uma igreja que pode engrandecer o nome do Senhor. São os verdadeiros adoradores. É assim que o Senhor nos quer. O Senhor quer tocar a minha vida, a tua vida, nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes. Oh Deus eterno, restaura, Senhor, restaura, restaura. Amados, vamos ficar de pé na presença de Deus.